O Ceará é derrotado no jogo por 2-1 e também perde nos pênaltis para a equipe do Bahia. É sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo, o título do Bahia e a derrota, obviamente, da equipe do Ceará. Peço para você curtir e comentar nesse vídeo. O torcedor do Ceará realmente de cabeça inchada, vai ouvir muita zoeira aí do torcedor do Fortaleza e também dos rivais aqui do estado do Ceará e também da própria torcida do Bahia. Faz parte, o futebol é assim. A gente vai comentar um pouquinho daquilo que foi a partida, aquilo que a gente entendeu que aconteceu na Arena Castelão. Um jogo muito equilibrado, um jogo equilibradíssimo, principalmente no primeiro tempo, onde o Bahia teve as principais chances de gol, né? O Ceará criou bastante, eu vou já falar sobre isso, mas de chances claras de gol, no mínimo o Richard fez 3 defesas importantíssimas ali no primeiro tempo. Talvez a mais milagrosa foi naquela dupla com o Tassiano. O Tassiano chuta, a bola sobra, de novo o Tassiano vai, e no movimento perfeito o Richard acaba salvando com os pés. Pelo lado do Ceará, o Ceará teve 9 escanteios a seu favor, mostrando um volume de ataque da equipe do Ceará. Muitas vezes pelo lado esquerdo com o Lima e também às vezes com o Mendonça, principalmente esse era o lado que o Ceará criava mais nas costas do Renan Guedes. O Bahia fortalecendo o meio, um jogo muito de corredor lateral, né? Tanto o Matheus Bahia quanto o Renan Guedes subindo com o apoio do Rossi e também às vezes do Tassiano caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, quanto do Ceará, com a subida de Lima e Mendonça, o Pacheco ajudando mais pelo lado esquerdo do que o Gabriel Dias pelo lado direito no setor ofensivo. O Pacheco inclusive faz uma grande jogada, dá um drible da vaca, tenta o cruzamento, o Viseu acaba não completando para dentro. Então, o primeiro tempo bastante nivelado, equilibrado, o Bahia com um pouquinho mais de chances de gol, o Ceará também criou, o Ceará poderia ter aberto o placar logo aos 8 minutos, num cruzamento, uma cabeçada do Oliveira, uma cabeçada meio no susto, o Matheus Teixeira vai no cantinho e consegue salvar. Então, esse é o jogo, bastante nivelado, bastante truncado, parecido até com o que foi o primeiro tempo lá em Salvador, bem igual. No segundo tempo, o Bahia começa um pouquinho mais em cima, obviamente, precisando do resultado, o Ceará com a vantagem, num cruzamento, né, de escanteio, o Gilberto cabeceia, o Luiz Otávio está subindo com o Rodriguinho logo atrás, com o braço aberto, a bola pega no braço esquerdo e o árbitro acaba indo no VAR, né, no momento acabou nem dando o pênalti, foi pro VAR e acabou realmente marcando a penalidade. É questionável, é duvidoso, mas é um pênalti que aqui no Brasil se dá, né? O VAR observa e acaba sendo marcado. O Rodriguinho vai para a cobrança, acaba sendo muito feliz, tira do Richard, bola de um lado, goleiro do outro, 1-0 para a equipe do Bahia. O Ceará tentava sair, eu nem achei o Ceará muito precipitado, foi um jogo que ainda manteve por alguns minutos ali com um certo equilíbrio, e aí tem uma jogada que para mim é determinante. O Mendonça cruza uma bola na área, está toda a defesa do Ceará posicionada para atacar, o Bahia consegue o corte e no contra-ataque desse corte, de uma maneira letal, uma transição ofensiva muito bem feita, a bola chega no Rodriguinho, que domina e dá o passe quase de primeira, assim, domina e já dá imediatamente melhor, no Gilberto, o Gilberto simplesmente domina, corta o defensor do Ceará e bate de esquerda sem chances para o Richard. Esse era o grande risco da equipe do Ceará. Em algum momento, se desorganizar no contra-ataque do Bahia com a vantagem, né? Logo em seguida, o Ceará toma o segundo gol, o que foi uma ducha de água fria para uma equipe que aparentemente estava tranquila no jogo, mesmo tendo tomado 1-0. Não foi aquele desespero. Mas a partir do segundo gol, aí a gente percebeu o Marlon tentando chutar de fora da área, o Sobral tentando chutar de fora da área, algumas decisões erradas, e aí o Guto começou a fazer algumas trocas, né? A gente pode questionar a participação defensiva do Nares no primeiro tempo, foi bem exposto o lado direito do Ceará, com o Gabriel Dias e com ele, e no segundo tempo, com algumas mudanças, isso ficou ainda mais evidente, né? A falta de equilíbrio ali, principalmente pelo lado direito, o Sobral a gente percebia que estava um pouquinho arrastado, mas o fato é que com as alterações, o Ceará ainda consegue sufocar a equipe do Bahia, praticamente os 11 jogadores do Ceará no campo do Bahia, e o Bahia tentando se defender. Numa dessas jogadas, né, já com o Kleber e o Jael dentro da área, o Marlon aberto pelo lado direito, o Sobral fazendo a lateral direita, o Gabriel Dias tinha saído, o Marlon vai no fundo, consegue uma bola lá, um cruzamento, o Kleber
puxa a marcação e o Jael sozinho acaba fazendo 2-1, que dá uma esperança para o Ceará, que ainda teve uma bola parada, ainda criou algumas oportunidades, mas sem chegar com tanta força ao gol do Matheus Teixeira. Esse é o jogo, o desenho de um time que acabou sendo... tentando administrar uma vantagem, errou no momento crucial, numa transição defensiva, e o Bahia foi muito feliz fazendo 2-1, e a partida acabou sendo levada para os pênaltis. Nos pênaltis, o histórico do Bahia melhor do que a equipe do Ceará, obviamente que histórico não entra em campo, né? Não entra na hora da decisão, mas acabou valendo, né? A escrita do bom goleiro Matheus Teixeira, que pegou logo de cara o pênalti do Jorginho, né? O segundo pênalti que o Ceará bateu, colocou o Bahia em vantagem. O Bahia ainda perde um pênalti com o Tony Anderson, mas aí o Ceará também perde com o Marlon e fica a vantagem para o Bahia. Gols em seguida e o Conte, mais uma vez, assim como tinha sido contra o Fortaleza, acaba fazendo o gol da vitória e dando o título do Bahia, maior vencedor da competição juntamente com o Vitória, pentacampeão dessa competição. Então é uma equipe que deve ser respeitada, uma equipe que tem um grande investimento. Não acho que tem essa de oba-oba, que o Ceará entrou como se já tivesse ganho. Isso aí é papo para pilhar torcedor. Acho que o Ceará entrou como um time competitivo. O Bahia, em alguns momentos, foi melhor do que a equipe do Ceará, principalmente no segundo tempo, quando fez 1-0, aproveitou a vantagem numa penalidade e trouxe a vantagem para si, a confiança para si. Faz parte, o futebol é assim. Agora o Ceará tem um desafio que é olhar para a Sul-Americana com foco nisso e também jogar o Campeonato Cearense se preparando para o Campeonato Brasileiro. Se você concorda com o que eu falei, deixa o comentário. Se você não concorda, também pode deixar. Se você quiser criticar, se você quiser falar sua opinião, fique à vontade. O vídeo é para a gente debater, mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. O Futebolês continua aqui falando muito sobre o futebol cearense, beleza? Grande abraço e que venham outras partidas para a gente continuar comentando aqui. Valeu!